Olá, olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite. Hoje estamos aqui para falar sobre propósito, sobre emoções. Oi, Dê, tudo bem? Você tá aqui hoje em casa, né? Mas tudo bem. Boa noite, gente. Vamos entrando, porque hoje vamos falar sobre propósito de vida, sobre emoções. Boa noite. Em breve vamos marcar nossa live, viu, Denise? Sem me enrolar, viu? Vamos transbordar aí, porque você tem muita coisa boa. Boa noite, Kel, minha xará, linda. Quanto tempo! Saudade de você, mulher. Vê se aparece, viu? Saudade. Bom, gente, tava com saudade de vocês. Essa semana eu sumi, nunca mais fiz live, vídeo. E eu tava morrendo de saudade de vocês. Tava aí na correria. Vamos sim, né, Denise? Me aguarde, viu? Vou te pegar pra gente fazer lives, aí fazer vídeos. Você tem muito conteúdo incrível, viu? E, bom, gente, hoje eu quero falar sobre propósito, sobre emoções, por que que a gente faz tanta besteira na nossa vida, como que a gente pode fazer para melhorar isso, como que a gente pode governar a nossa vida, as nossas emoções e não ser simplesmente refém das coisas que acontecem e refém das pessoas, tá? A live de hoje tá incrível. Aproveita, já convida o pessoal aí, vai no aviãozinho aqui embaixo, chama as pessoas para participar, porque hoje está incrível. Então, aquelas pessoas que não conseguem encontrar o seu propósito de vida, não conseguem ser feliz naquilo que elas fazem, não conseguem encontrar prazer, resultados no trabalho delas, é porque está atrelado, tem muita lambança emocional da vida delas, por isso que a vida não vai pra frente, por isso que os relacionamentos não vão pra frente, por isso que se torna uma pessoa frustrada na vida. Então tem muita coisa por trás que eu quero compartilhar com vocês hoje, tá bom? Então aproveita para convidar o pessoal, né, Kel? Saudades também. Ai, que bom que você tá vendo. Quando é assim, comenta, faz alguma coisa pra eu saber que você tá olhando, né? Porque eu nunca sei se você tá vendo ou não. O comentário de vocês é muito legal, porque é o retorno que eu tenho sobre o que vocês acham do vídeo, das coisas que eu posto, tá? Então é muito importante vocês comentar, curtir ou dar um sinal de vida, né? Então, gente, então vamos começar a falar de propósito. Quem compartilhar aqui a live, escreve aí, compartilhei, só pra eu saber, pra eu falar teu nome aqui. Escreve aí, compartilhei. E aí, gente, assim, eu quero muito compartilhar com vocês esse tema, porque de fato é o que mexe com a gente, sabe? Muitas pessoas não conseguem se tornar pessoas realizadoras porque não tem claro na cabeça qual é o seu propósito de vida. Quem já tem esclarecido isso clarificado, qual é o seu propósito de vida? Escreve aqui para eu saber. Escreve aqui, eu já tenho meu propósito de vida clarificado, só para saber se você já tem isso. E é muito sério, né? Porque a gente não consegue ser feliz, a gente não consegue realizar grandes coisas na vida por causa disso. A gente não tem claro qual é o nosso propósito de vida. Bom, e quando a gente fala de sucesso, de realização, sucesso, gente, não tem uma definição. Quando eu tenho algum cliente que me procura dizendo que a meta dele é ter sucesso, isso não é uma meta. O nosso cérebro não vai entender que sucesso é uma meta. Ah, deixa eu buscar isso, deixa eu correr atrás disso. Não vai. Então a gente precisa buscar, exemplificar, esclarecer o que é sucesso. Sucesso muda de pessoa para pessoa. Agora, a grande besteira que acontece é que no mundo atual, no mundo contemporâneo, sucesso para as pessoas está sendo relacionado com dinheiro. Você é uma pessoa de dinheiro, você é reconhecido por ser uma pessoa de dinheiro, de sucesso, se você tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, então você não é uma pessoa de sucesso. Então, hoje em dia está muito relacionado a isso, tá? O que você tem está relacionado com o que as pessoas têm de dinheiro. Só que a gente sabe que isso não é verdade. Haja vista quantas pessoas que a gente conhece, pessoas milionárias, pessoas da fama, pessoas que têm milhões, e são pessoas que não são felizes, não se encontraram.
Então, nada tem a ver o seu sucesso com a quantidade, com o que você tem com o seu saldo bancário. O sucesso não se relaciona com dinheiro, apesar que a maioria das pessoas acham que o sucesso, a felicidade delas estão atreladas à conta bancária delas. Então, por isso, por esse entendimento, por essa falsa interpretação, nunca se viu tantas pessoas deprimidas, tantas pessoas depressivas, pessoas perdidas na vida, pessoas sem rumos mesmo, pessoas ansiosas, porque buscando encontrar o sucesso, encontrar a felicidade delas num lugar errado, gente. Estão tentando buscar a felicidade, buscar o sucesso no lugar errado. E aí muitas passam a vida inteira tentando achar essa busca desenfreada pelo sucesso, pelo dinheiro, achando que vão encontrar a felicidade. A maioria não encontra, e os que encontram conseguem ter um acúmulo de dinheiro, consegue se tornar pessoas milionárias. Quando chega lá, identifica que não é feliz, que não está lá a felicidade e o sucesso que eles sempre buscaram. E aí vai estar sempre no vazio, sempre buscando preencher esse vazio que não consegue encontrar. Então a gente precisa ressignificar o que é sucesso pra gente. Tá fazendo sentido isso, gente? Hoje eu quero passar esse assunto com vocês, mas eu quero interagir com vocês. Então façam perguntas, compartilhe a live, vai no aviãozinho aqui, chama 5 pessoas que estiver lá logo no começo para participar dessa live, porque a gente está falando sobre propósito, sobre emoções, o que está por trás da sua vida, porque a sua vida está uma lambança. E eu vou te explicar o que está por trás disso e como você pode melhorar e fazer de 2020 o melhor ano da sua vida. Não importa quantos anos você tem, não importa as besteiras que você já fez na vida, nunca é tarde pra gente aprender, pra gente recomeçar, nunca é tarde, mas o melhor momento é hoje, tá? Não tem por que deixar o ano que vem, no meio do ano, eu vou me dedicar a isso, não. Nunca é tarde. Então, aproveita, já convida, compartilha as pessoas pra gente conversar hoje aqui, tá bom? Então, gente, a primeira coisa é ressignificar o que é sucesso para você. Então, responde aí para você, responde o que é sucesso. Se alguém quiser colocar aqui, escreve aqui, o que é sucesso para você? Então, a gente precisa ter isso muito claro, porque quando a gente não tem isso claro, como que o seu cérebro vai buscar o sucesso? Então, a primeira coisa é você definir. Sucesso é o quê? É ter saúde, é estar com as pessoas que você ama. O que é sucesso? Se para você definição de sucesso é ter 1 milhão na sua conta, é ser uma pessoa com saldo bancário X, saiba que você está percorrendo o caminho errado, porque não é garantia nenhuma de você chegar a ser uma pessoa milionária e ser feliz e ter sucesso, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá fazendo sentido isso? Sim ou não? Escreve sim aqui, quem acha que sim. Bom, e aí a gente precisa, então a primeira coisa é ressignificar o que é sucesso. E aí depois a gente precisa entender por que muitas pessoas sofrem hoje de ansiedade, estão perdidas na vida. É porque houve uma desconexão com a identidade. A gente precisa saber qual é a nossa identidade. Quem eu sou, né? Será que eu estou aqui nesse mundo só de passagem? Será que eu caí aqui de paraquedas? Estou vivendo, deixa a vida me levar? Qual que é o propósito, né? O que está por trás? Qual que é a minha identidade? E aí é muito importante a gente entender o que Deus falou sobre nós, né? O que ele disse, quem eu sou, quem você é. Então, será que você surgiu do nada? Será que você está aqui por estar? Você nasceu, vai viver, depois você vai morrer e tudo bem? E aí, qual que é o seu legado? Qual que é a sua marca? Qual é a sua marca no mundo e na vida das pessoas? Então, existe algo maior, algo por trás. E é isso que a gente precisa entender. O que está por trás da minha existência? Qual é a minha identidade? Então, entender o que Deus falou sobre você, né? Deus disse que Ele fez você a imagem e semelhança de Deus. Então, você é filho de Deus. Você não é qualquer Zé Mané. Você não é qualquer mulher da vida. As pessoas não me valorizam, as pessoas só se aproximam de mim para se aproveitar de mim. É porque você não sabe a sua identidade, você não sabe os seus valores. É por isso que você só atrai pessoas para te usar. Você só atrai pessoas que não vão querer te levar a sério.
porque você não sabe quem você é de fato. E aí, inconscientemente, você passa isso para as pessoas e elas só vão se aproximar de você de fato para te usar. Então, é entender a sua identidade. Então, quem eu sou, da onde eu vim, qual que é o amor maior por trás da minha existência, tá? Você não nasceu do acaso, tá? Então, é entender o que Deus falou de você. Ele disse que você foi feito imagem e semelhança do Criador. Então, você é filha de Deus, você é filho de Deus, você não é qualquer pessoa. Então, entendendo a sua identidade, você começa a buscar o que está por trás disso. E entender, gente, uma coisa muito importante também, que nós somos um ser triuno, né? Nós somos corpo, alma e espírito, tá? Independente do que você acredita ou não, mas tem muita explicação, as explicações científicas sobre as emoções. Então, as nossas emoções, elas estão na alma. Então, às vezes, você cuida do seu corpo, você não sai da academia, você tem um corpo maravilhoso, ou então você... Não importa, você se preocupa com a alimentação, mas você não se preocupa com as suas emoções. Você cuida do corpo, mas você guarda raiva, guarda ódio das pessoas, você guarda rancor da sua família, daquela pessoa que te prejudicou no trabalho. Então, nada adianta você só cuidar de uma esfera e não cuidar das outras. Então, é preciso cuidar do corpo, cuidando do seu corpo, fazendo atividades físicas, se alimentando bem. Aí depois você precisa, para a esfera da alma, cuidar das suas emoções, desenvolver o autocontrole, saber sobre o autoconhecimento, o que te irrita, o que você gosta, o que você não gosta, como que você funciona. É como se a gente fosse uma máquina e a gente precisa entender como que a gente funciona. Somos pessoas diferentes, então eu gosto de algumas coisas, você vai gostar de outras coisas. Então, é entender o que você gosta de fazer. E aí, quando você cuida do seu corpo, cuida da sua alma, das suas emoções, que é onde mora todas as emoções, é na alma. E aí você precisa cuidar também do seu espírito, que é a conexão que você tem com o lado espiritual, com a sua crença sobre Deus, sobre algo maior que você. Então, como que você se conecta com isso todos os dias? Você tem uma conexão espiritual, você trabalha com meditação, você trabalha com leituras da Bíblia. Olá, tudo bem, Tereza? É verdade, pior ano da vida. Que bom que você tá aqui. E aí, como que você se relaciona? Então, você precisa cuidar do seu corpo, cuidar das suas emoções, trabalhar isso. Se você tem raiva de alguém, se você guarda ressentimentos de alguém, trabalhe isso imediatamente, porque isso vai impedir de você crescer, de você prosperar, de você ser feliz na sua vida. Se você tem problemas com alguém de relacionamento, resolva imediatamente, porque a sua vida não vai para frente por causa desse problema de relacionamento que você tem. E aí depois se conectar com o seu eu espiritual, tá? Fazer esse cuidado, essa meditação, essa devoção diariamente. Fazer as suas orações, os seus agradecimentos, entender que existe um ser maior, algo muito além da esfera humana, porque nós, seres humanos, somos seres limitados e precisamos nos conectar com algo ilimitado, que é isso que vai nos trazer esperança para conseguir superar todas as adversidades dessa vida. Se você não se conecta com Deus, se você não tem esse contato com Ele diariamente, você vai chegar a um ponto da vida de desespero, de estar perdido, não sei como resolver isso na minha vida, porque a gente precisa encontrar essa esperança em algo maior que nós. Porque nós não somos capacitados o suficiente para ter toda a esperança, para ter toda a força que a gente precisa por nós mesmos, justamente por sermos pessoas limitadas, pessoas que têm pensamentos negativos, pensamentos enfraquecedores. Então, nós somos necessitados de ter algo maior, de ter um Deus, de ter uma esperança maior que nós. Tá? Então, para você identificar e cuidar das suas emoções, identificar o seu propósito de vida, você precisa entender dessas 3 esferas que nós somos: corpo, alma e espírito, tá bom? E aí, logo na sequência, gente, a gente precisa entender que hoje as pessoas olham muito
pelo material, pelo corpo, aquilo que elas estão vendo. E aí se perde a essência do amor, se perde a essência de olhar para o outro. Então, tudo se relaciona ao visível, aquilo que a gente vê, ao corpo. As pessoas estão desesperadamente cuidando do corpo, querendo ter o corpo dos sonhos, e aí não consegue olhar para como vai identificar o seu propósito, como vai cuidar das suas emoções se ela só foca no corpo, se ela só foca naquilo que ela visualiza. Então as pessoas, elas são guiadas pelo corpo e pelas necessidades do corpo. Por isso que as pessoas só pensam no dinheiro, porque são coisas materiais, são coisas para satisfazer aquilo que elas conseguem ver. Mas quando a gente fala de propósito de vida, a gente fala de outra esfera, de esfera da alma, de você proporcionar para o outro aquilo, porque a gente só consegue atingir o nosso propósito de vida quando a gente ajuda, quando a gente trabalha para a realização do propósito do outro. E isso não se relaciona apenas com o material. A gente está falando da essência. Por isso que eu falei aqui do corpo, alma e espírito. Porque a gente só olha o material, a gente só olha o corpo. Por isso que as pessoas só querem... pensam no corpo, as pessoas só querem usar as pessoas, só querem se relacionar sem ter nenhum contato, sem ter nenhum propósito maior de relacionamento, porque vê as pessoas como se fosse uma picanha, como se fosse uma carne, como se fosse algo que ela fosse usar, desfrutar naquele momento, se sentir saciada e ir embora. Hoje se perdeu demais os valores. Né? Porque as pessoas focam muito no corpo, em usar as pessoas, em coisas materiais, relacionam sucesso com dinheiro, então tudo é para focar nas necessidades do corpo, das coisas materiais. Hoje o mundo tá assim, por isso que se tem tantas pessoas perdidas no mundo, tantas pessoas ansiosas, tantas pessoas deprimidas. Tá fazendo sentido, gente? Quem acha que tá fazendo sentido, escreve um sim aí, só para eu saber. Bom, e aí a gente precisa entender que a gente vive não só para cumprir as necessidades do corpo, tá? A gente não tá aqui só para cumprir as necessidades do corpo. Temos sim necessidades fisiológicas, necessidade de comer, de beber, de segurança. Maslow já disse isso. Mas não é só isso, tá? É isso que eu quero trazer para vocês. As necessidades não é apenas do corpo, tá? Me entendam, nós temos necessidades da alma e do espírito. É o ter maior que o ser, infelizmente para alguns. É verdade, Tereza, infelizmente. A gente precisa... O mundo tá assim, né? Eu tenho o meu valor... Cibele também, sim. Isso mesmo. Vitor, oh, meu lindo. Coisa mais linda, tá aqui. E as pessoas hoje no mundo valorizam o ter. Eu sou valorizada pelo que eu tenho, pela quantidade de dinheiro que eu tenho, pelo carro que eu ando, pelo corpo que eu tenho. E aí as pessoas vão me valorizar pelo que eu tenho. Puramente enganação, gente. Vamos acordar para a vida, tá? Você está perdida no universo e não vai conseguir ser feliz. Está andando em círculos, tá? Porque você busca ter, o ter perfeito. Ter dinheiro, ter corpo, ter carro, ter casa, ter... Só o ter, só que você esquece de ser essa pessoa. É justamente o que a Tereza está falando aí. Tá? Então a gente primeiro tem que ser essa pessoa maravilhosa, essa pessoa incrível, essa pessoa de resultados, de realizações. E depois a gente passa a ter. O ter, ele é consequência do ser. Tá? Pense nisso. Falei até agora, né? Do interior, né? O ser, você precisa ser para depois você ter, não ao contrário, né? A pirâmide invertida, é justamente o que a Tereza falou. Porque as pessoas querem ter tudo para depois elas buscarem a essência, e é quando se perde. Por isso que, gente, tem tanta gente aí mal mesmo emocionalmente falando, e quando você não está bem emocionalmente, isso vai impactar em todos os âmbitos da sua vida. Às vezes você pode achar que você é um profissional de sucesso, mas tem um casamento falido. Você pode achar que você tem um casamento de sucesso, um profissional de sucesso, mas tem filhos falidos, uma família falida, porque você não transborda na vida dos seus filhos, do seu marido, do seu namorado. Você fica correndo atrás de migalhas,
de amor, de carinho, de afeto. São pessoas escravas do dinheiro, pessoas escravas do relacionamento, pessoas escravas do material. Quando você começar a desenvolver, a se olhar e buscar essa essência, você vai se aproximar do seu propósito de vida. Você vai entender que você não caiu aqui nesse mundo de paraquedas. Você não está aqui passeando apenas. Quantas pessoas já morreram sem descobrir o seu propósito de vida? Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas já se foram perdidas, sem saber por que elas vieram para esse mundo? Outras já estão na velhice e não sabem também por que elas estão nesse mundo. Gente, é triste de ver, é lamentável ver. Obrigada, Tereza, que bom que você está gostando. Gente, se você tá gostando, se tá fazendo sentido, aproveita para compartilhar a live. Tem muita gente da nossa família, muitos amigos que a gente conhece que estão perdidos. Não sabe o que é sucesso, não sabe o que é propósito. Estão fazendo uma lambança na vida deles, pessoas infelizes. Compartilhe a live. Se você compartilhou, escreve aqui que você compartilhou para eu saber, tá? Então, quando a gente não entende o nosso propósito de vida, quando a gente tem problemas emocionais, isso vai como se fosse um dominó, sabe? Que vai caindo assim e vai se estendendo para todas as áreas da vida. Então é isso. E olha só a merda que as pessoas fazem, a lambança que as pessoas fazem. Uma área da vida não vai bem, ao invés de elas melhorarem essa área da vida, não, elas vão atrapalhar todas as outras áreas da vida. Eu vou te explicar por quê. Parabéns pra ti e pra mim que estou fazendo aniversário hoje. Ai, Tereza, não sabia que era seu aniversário. Parabéns, viu? Muitas felicidades. Que você, o meu desejo pra você é que você transborde e que você faça desse ano o melhor ano da sua vida e da vida das pessoas, tá? Você sabe do que eu estou falando e você sabe o quanto a gente estamos aqui pra fazer a diferença, principalmente na vida das pessoas. Então é isso que eu desejo pra você, tá bom? Felicidades. Então, gente, ai, obrigada, Tereza, por compartilhar. Gente, quem estiver compartilhando, escreva aqui, compartilhei, só para eu saber, para eu citar o seu nome aqui. E vamos conversando, faça perguntas, se faz sentido para você, coloca aqui só para eu saber se faz sentido, se você está perdido ou tem dúvidas sobre sucesso, sobre propósito, escreva aqui que a gente vai interagindo, tá bom? Então, assim, quando as pessoas têm problemas, conheci essa pessoa maravilhosa no Pablo. É isso mesmo, a gente se conheceu no evento sexta-feira, né? Foi muito legal, Tereza, adorei te conhecer também, uma energia incrível que você tem, viu? É de passar isso para as pessoas, a energia que você tem. Então, gente, às vezes a gente tem problemas emocionais e aí isso vai se estender. Olha só um exemplo. Às vezes você está com um problema de relacionamento com o seu namorado, com a pessoa que você está ficando, no seu casamento. Então, às vezes você está com esse problema e aí, ao invés de você arrumar esse problema, de conversar com pessoas maduras, entender o que não está bom, o que a gente pode fazer para melhorar esse relacionamento, se a pessoa não quer te assumir, se é um ficante que não quer assumir, só procura você só quando é conveniente para ele, e isso está te incomodando, ao invés de você chamar essa pessoa, sentar, conversar, e resolver, aí entra questões de negociações, de concessões, porque relacionamento é concessão, onde eu posso ceder, onde você pode ceder, como que a gente faz para melhorar o relacionamento como um todo, porque o relacionamento, eu não entro para ser feliz, pega essa, no relacionamento eu entro para fazer o outro feliz. Então, quando eu entendo isso, quando a outra pessoa entende isso, se torna muito mais fácil. O problema todo, a lambança toda que acontece é porque as pessoas entram querendo ser felizes. Eu quero ser feliz. Então, o mundo gira ao meu redor e a outra pessoa, ela tem que me fazer feliz. Ela tem essa obrigação, né? E aí é quando a gente não consegue ser feliz, a gente não consegue ceder, a gente não consegue olhar o outro, desenvolver empatia, entender a dor do outro, as necessidades do outro, o que faz o outro feliz, qual é a linguagem de amor do outro. Às vezes, eu sou... tempo de qualidade, eu quero estar junto o tempo todo, mas às vezes a linguagem de amor do outro não é tempo de qualidade, ele quer
Ele quer ouvir muitas coisas, ele quer contato físico, e às vezes você não suporta estar junto o tempo todo. E aí a linguagem de amor não funciona, a pessoa não se sente amada por você. Então, é preciso identificar a necessidade do outro, tá? Esquecer um pouquinho da gente, porque o ego sempre fala mais alto, a gente acha que, né, o mundo, né, gira ao nosso redor, mas não é verdade isso. Então, ao invés da gente resolver esse lado de relacionamento, como eu estou falando, por exemplo, a gente não consegue resolver. E aí o que acontece? A gente já chega no trabalho de mau humor, a gente já chega lá estressado. A primeira pessoa que aparece, a gente estoura nessa pessoa todas as frustrações emocionais que a gente tem. Então, a gente joga esse lixo emocional na primeira pessoa que aparece. Ou se não é na primeira pessoa que aparece, é na quinta, é na sexta, porque a gente vai segurando isso, mas chega um momento do dia que a gente não aguenta. Aí a gente estoura, a gente joga na pessoa esse problema. Se não é no colega de trabalho, às vezes vai ser no cliente, vai ser na pessoa que você se relaciona, e aí daqui a pouco você começa a ter problemas no seu trabalho. Você começa a ser chamado pelo seu comportamento. Se você tem equipe, você vai despejar isso na sua equipe. Você vai xingar a sua equipe, seus colegas de trabalho. Aí o que acontece? Você estava com um problema na sua casa, com o seu marido, com o seu namorado, com o seu peguete, sei lá com quem. Aí você já começa a ter um segundo problema na empresa, no seu trabalho. Você já começa a ter problemas de comportamento. Começa a não atingir meta, começa a ter problema com o seu cliente. E aí você tem medo de perder o seu emprego, porque daqui a pouco você já não consegue influenciar mais ninguém, a sua equipe não gosta de você, os seus colegas de trabalho que trabalham com você já te deixam de lado. Aí o que acontece? Você corre o risco de perder o emprego, e quando perde, você arrumou um terceiro problema, que é problemas financeiros. Porque muito provavelmente você é uma pessoa que não entende de finanças, de investimentos, você não tem dinheiro guardado, você só gasta hoje, você só pensa no hoje. Então, problema no relacionamento que gerou um problema no trabalho, que gerou um problema de finanças. Se você não perde o emprego, você vai querer compensar as lambanças, as merdas que você fez, compensar isso gastando ou comendo com alimentação. É que acontece, você compra o que você não precisa para atender uma necessidade, porque quando a gente gasta dinheiro, a gente libera endorfina, que é o hormônio do prazer, do bem-estar. Por isso que a gente tem que buscar liberar endorfina com outras atitudes, sem ser através da comida ou do dinheiro, porque a gente vai se arrepender depois, porque não vai ter dinheiro para pagar, ou vai engordar e vai ter sentimento de culpa, um monte de merda depois para administrar. Eu termino logo, para não contaminar o meu redor. Perfeito, Tereza, esse é o mundo ideal, tá? Esse é o comportamento ideal. Então, você tá com um problema, resolva logo. E aí, às vezes, a pessoa, olha só, o exemplo que eu falei. A pessoa vai ter problema com o relacionamento, que se estendeu para o trabalho, que se estendeu para finanças, porque ela gastou cartão de crédito, ela comprou um monte de coisa só para saciar essa necessidade de se sentir bem. Daqui a pouco ela começa a brigar com os vizinhos, porque já tá estressada, perdeu tudo. Aí daqui a pouco ela começa a engordar, porque ela quer compensar na comida todo o mal que ela tem, ela engorda, perde roupa, aí já se sente mal, a autoestima vai pro chão, e aí não consegue superar nada. Daqui a pouco já briga com os amigos, então o social vai pro ralo. Então, gente, vocês começam a perceber que é um dominó? Então, o problema que você tem, e se você não administra, ele vai se estendendo para todas as outras áreas da sua vida. Aí, daqui a pouco, já vai pro seu espiritual, você já não tem você já não tem mais gratidão. Pelo que você vai agradecer? Seu relacionamento tá uma porcaria, seu trabalho tá uma bosta, todo mundo reclama com você, você não consegue atingir meta, então você não tem mais gratidão, motivo para agradecer. Agradecer, orar, meditar, ler a Bíblia, o que é isso? Coisa de outro mundo, né? Não sabe o que é isso. Então, seu espiritual já fracassou, seu sentimental, suas finanças. Então, assim, tudo já vai por água abaixo. Tá fazendo sentido, gente? Efeitos dominó? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando pra vocês? Escreva aqui sim, pra quem acha que tá fazendo sentido. Então, a gente precisa entender isso. A Tereza tá achando que faz sentido. Quem mais acha que tá fazendo sentido? Gente, escreva aqui sim, está fazendo sentido, só pra eu saber. Então, a gente olha tudo pelo material, tudo pelo material, e a gente não consegue ver que o propósito se relaciona com a alma.
Tá? É aquilo que você faz com a alma. Se a gente não consegue enxergar a nossa alma, não consegue administrar as nossas emoções, como que você vai enxergar a alma do outro? Saber lidar com as emoções do outro. Se você é um abismo, a maior viagem... Ah, a Sibeli também acha que sim. Que bom, gente. Escrevam aqui para eu saber que vocês estão aí, que eu não estou falando sozinha, tá? Se você não conhece as suas emoções, o seu propósito de vida, não conhece as suas emoções, que a gente está falando da nossa alma, como que você vai conhecer a alma do outro? Da pessoa que você se relaciona, da sua família, do seu pai, dos seus filhos, do seu namorado, da sua namorada. Como que você vai entender as emoções dela, que mora na alma dela, se você não conhece a sua alma, as suas emoções? Fica difícil, né? Fica impossível, na verdade. Deixa eu tomar uma água aqui que eu tô morrendo de sede. Então, é o autoconhecimento. A maior viagem que a gente deve fazer, gente, é a viagem para dentro de nós, para entender as suas emoções, como que você funciona, entender a sua identidade, da onde você veio. Você não caiu de paraquedas nesse mundo, você não veio para esse mundo do nada porque sua mãe não projetou, foi obra do acaso, não foi nada disso, existe um motivo muito maior por trás. Você nunca desconfiou disso, não? Fala aí. Quem já desconfiou que tem algo maior por trás? Escreva sim aqui. Ah, eu já desconfiei que tem um negócio muito maior. Estou vivendo exatamente isso, a Teresa falando. Nesse momento, eu quero prosperar e o marido está em outra esfera. Entreguei a mochila dele e eu vou carregar a minha. Chega de peso na minha vida. Perfeito, Teresa, perfeito. É o que a gente fala, né? Se a gente fosse carregar outras pessoas, a gente iria ter uma... A gente ia ter uma mochila nas costas para ficar carregando as pessoas, né? Então nós não temos que carregar marido, filho, ninguém, gente. Nós temos que seguir as nossas verdades, os nossos caminhos, e nada atrai mais pessoas do que resultados. Então, quando você começar a se achar, identificar o seu propósito de vida, começar a lidar com as suas emoções, você vai começar a dar resultados, tá? Pega isso. Tá? Resultado atrai pessoas, as pessoas vão te seguir, as pessoas vão mudar, não porque você disse que elas precisam mudar, mas porque você está começando a trazer resultados, e resultados convencem, tá? Então é isso, muito bom, Tereza, quando a gente decide a não carregar mais ninguém, tá? E a gente faz muita lambança na vida porque a gente quer carregar pai, mãe, filhos, marido. A gente quer ser carregando todo mundo, gente. E os problemas dessas pessoas não são nossos problemas. Cada um tem que lidar com as suas emoções, cada um tem que buscar o que é melhor para sua vida, tá? Porque já o autoconhecimento, a gente buscar esse autoconhecimento, já é um desafio absurdo. Se você não consegue nem se conhecer, nem se ajudar, como levar o mundo nas costas, né? Fica uma lambança que você faz. Mas tá tudo bem. Como assim, Rô? Caí, eu não entendi o que você falou. Ah, tá concordando aqui. Então, a gente não consegue nem lidar com as nossas emoções, o que dirá lidar com as emoções do outro. Sem condições, tá? Esqueça, desista disso. Bom, então, a gente precisa entender que não é o corpo, não é o material, porque a gente começa a julgar as pessoas por aquilo que elas apresentam, aparentemente. Então, às vezes, a gente vê aquela pessoa que tem, né? A gente tá falando do ter. Ah, aparentemente ela tem uma família perfeita, ela tem um trabalho perfeito. Ah, caiu, você voltou agora, né? Ah, entendi, Tereza. Que bom que você voltou, Rô. Bom, gente, se vocês tiverem perguntas sobre emoções e propósito, façam aqui que a gente vai conversando, tá? Vai ser muito bom interagir com vocês. Então, a gente começa a julgar as pessoas pelo que elas têm. Ah, aquela pessoa tem questões financeiras legais, então é uma pessoa que está bem, é uma pessoa feliz emocionalmente. Mas, gente, só Deus sabe o que acontece dentro de 4 paredes, dentro do coração dessa pessoa quando ela está sozinha. Então, o que ela tem não quer dizer nada. O que ela tem não quer dizer nada. Que ela é feliz, que ela encontrou o propósito de vida e que ela é feliz. Foi assunto aqui de casa hoje. Olha só, tá vendo como que é? A gente atrai as coisas, viu, Rô? É engraçado, eu acredito muito nisso. Quando a gente pensa muito nas coisas, a gente atrai isso. Inclusive, é um assunto de hoje também, que eu ia falar mais pro final. Sobre imaginação. A gente tem que desenvolver isso. Se você fechou os olhos, se você imaginou, já existe.
É uma questão de tempo de acontecer. E a gente atrai muitas coisas pela imaginação, coisas boas e coisas ruins. Foi justamente a fofoca minha e da Rô hoje. Ah, a Tereza conhece a Rô. Ah, entendi. Não sabia que que era amiga sua, Tereza. Aquilo que a gente pensa, a gente atrai, é incrível, né? A formiga atrai formiga, minha filha. Então é assim, às vezes você vai no evento, você está num lugar, você atrai uma pessoa muito parecida com a sua história de vida, muito parecida com as mesmas crenças. Então é porque a gente atraiu isso inconscientemente, tá? As amigas. Muito bom. Então a gente julga as pessoas pelo que a gente vê, pelo que elas têm, mas isso não quer dizer quem elas são, tá? Então a gente tá falando de propósito de vida, a gente tá falando das emoções que estão por trás de todas as coisas da lambança, do problema que a gente faz quando uma área não vai bem, ao invés da gente resolver isso, a gente atrapalha todas as outras áreas. Deus une propósitos. Acredito muito nisso, viu, Tereza? Demais, demais. E, bom, gente, quando a gente fala de propósito, é aquilo que eu falei, a gente não caiu nessa vida de paraquedas, então a gente só vai ser feliz, não sou eu que estou falando, tá? Cientistas passaram décadas pesquisando felicidade, tema felicidade. E eles pesquisaram pessoas de diversos países, países ricos, países que não têm, que o índice de pobreza é baixíssimo, que o índice de criminalidade é baixíssimo, e eles descobriram que não é o dinheiro que a pessoa tem, não é a saúde que ela tem, mas o quanto elas contribuíram, quanto elas contribuem para o outro. Então, esse foi o pico do gráfico do índice de felicidade que esses cientistas pesquisaram. Depois que vai aparecer ter saúde, depois que vai aparecer dinheiro, depois que vai aparecer morar num país com que tem segurança. Então, nada disso. Tem gente que quer mudar de país, quer mudar de um monte de coisas para achar a sua felicidade. Enganação, gente. A felicidade está aqui dentro, ó. Dentro da gente, está mais perto do que você imagina, criatura. Então para de buscar do outro lado do mundo aquilo que você vai buscar dentro de você, tá? É fazendo essa viagem para dentro da gente. Quando você encontra o seu propósito, você vai ver que você não precisa viajar para lugar nenhum, né? Para achar esse propósito. Você pode e deve viajar a lazer, mas não para ser feliz, tá? Então, a gente entende que o nosso propósito está em prol do outro, em servir o outro. Se você não concorda com isso, começa a refletir, viu? Porque quando a gente fala... Esses dias eu conversei com uma pessoa, né? Falando assim, minha meta é ter dinheiro. E eu perguntei, por que você quer ter dinheiro? Para eu poder fazer o que eu quiser, para eu ser feliz. Só que quem disse que quando você tiver dinheiro, você vai ser feliz? Uma coisa tem nada a ver com a outra. E é uma pena que as pessoas vão descobrir isso sozinhas. Quando elas conquistarem o dinheiro que elas querem, às vezes vão perder muitas coisas valiosas da vida em busca do dinheiro, e quando chegar lá, vão perceber que não era isso, que elas perderam muitas coisas no caminho. A felicidade não é o destino, é o trajeto, é o caminho que você percorre para chegar lá, tá? E quando a gente fala de propósito, a gente está falando mais do outro do que da gente, tá? Então, é como se fosse os frutos de uma árvore. Você já viu uma árvore se alimentar do próprio fruto? Não. A árvore produz frutos para outras pessoas apreciarem, degustarem os frutos. A árvore nunca come, não aproveita dos seus próprios frutos. Quem vai se aproveitar, quem vai se alimentar desses frutos são as outras pessoas. Então, o propósito de vida é isso. Nós iremos realizar o nosso propósito de vida quando a gente trabalha para a realização do propósito do outro. Pega esse código aí, gente. A gente só vai ser feliz quando a gente vive o nosso propósito. E o nosso propósito acontece quando a gente trabalha para a realização do propósito do outro, tá bom? Pensa nisso. Quem acha que faz sentido, gente, escreve sim, para eu saber se você está entendendo o que eu estou falando sobre propósito de vida. Então, a árvore vai produzir frutos para o outro. Propósito de vida tem a ver com o outro, tá? Não tem a ver com o que eu quero, com
pensando em mim, pensando na minha felicidade. Quando eu penso no outro, quando eu faço pelo outro, ó, a Rô tá dizendo que sim, a Tereza que sim. Aí sim, a gente começa a realizar o nosso propósito de vida, porque a gente está fazendo pelo outro, a gente entende que nós estamos aqui para servir. A gente não quer que as pessoas nos sirvam. Porque quando a gente pensa que eu quero que as pessoas me sirvam, eu quero que o meu marido faça tudo pra mim, eu quero que meus amigos façam tudo pra mim, eu quero que o mundo gire ao meu redor, né? Que o mundo me sirva. Então o rio precisa transbordar, né, Tereza? Exatamente isso. Você se enche desse propósito, dessas emoções positivas, você se enche disso e aí você passa a transbordar na vida do outro, tá? Propósito, a gente fala sempre do outro. Tá? Toda vez que você estiver buscando pra você, você não consegue ser feliz, porque você só tá buscando pra você, tá? E aí, gente, mas eu só vou ajudar o outro, eu só vou pensar no outro quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver tempo, quando eu tiver condições, aí eu vou pensar no outro. Engano seu, porque se você não faz com pouco, você não vai fazer com muito. Se você não dedica o seu tempo agora, você não vai dedicar depois. Se você não ajuda financeiramente alguém, alguma instituição, se você não ajuda com pouco, você não vai ajudar com muito. Porque a gente está falando de essência, a gente não está falando de quantidade. Então começa a pensar nisso. Se você se dedica, a felicidade está no amor ao próximo, exatamente. Gente, o amor é o que conecta tudo, é onde tudo começou, é onde tudo vai terminar pelo amor, tá? E aí, quando a gente fala de propósito pelo outro, a gente só vai se curar quando a gente ajuda os outros a se curarem. Então, às vezes você tem uma dor, você tem uma ferida, você tem algo que você sofreu, e você só vai curar essa dor quando você ajudar as pessoas a se curarem. Tudo está relacionado ao outro, tá? Então, quando você ajuda o outro a se curar, você se cura também. E a gente só realiza o nosso propósito quando a gente ajuda o outro a realizar o propósito dele também, tá? Sempre pelo outro. E o bom, gente, é que você começa a encontrar felicidade no outro, quando você faz a diferença na vida das pessoas. Se você não faz a diferença na vida de ninguém, você não consegue ser feliz. A Tereza falando. Quando fazemos algo pelo outro, a gente se torna mais feliz. Exatamente. Não tem como a gente ser feliz só pensando na gente, tá? No egoísmo, no ego. Não tem como. Gente, vai por mim. Se você tem dúvida, não precisa quebrar a cara pra você descobrir, né? Então, a gente só consegue ser feliz quando a gente ajuda as outras pessoas a realizar o propósito dela. Aí, quando a gente faz pelo outro, a gente consegue realizar o nosso propósito de vida. Quando você menos imagina, você está vivendo o seu propósito, porque você está vivendo para ajudar o outro no propósito dele. Tá? Exatamente o que a Tereza falou. E aí, muita gente fala assim, né? Ai, não consigo, não tenho condições, minha vida é uma merda, minha vida é uma porcaria, não tenho dinheiro, meu país é uma porcaria, meu presidente é uma porcaria. Então, isso é vitimismo, gente. A gente precisa assumir autorresponsabilidade. O que eu preciso fazer? Quais são as alternativas? Você não precisa você não precisa focar na quantidade, precisa focar no ser. Então, seja essa pessoa de sucesso, seja essa pessoa próspera, seja essa pessoa abundante. Quando a gente fala de ser próspero, a gente está falando de propriedade, de dinheiro, a gente está falando do ser. Quando você o ter vai ser uma consequência. Não tem como você... Quando você desenvolve o ser, você é uma pessoa que se preocupa com o outro, que ajuda no propósito do outro. O dinheiro, a abundância, os relacionamentos, você vai atrair tudo isso. Você vai puxar tudo isso para você, porque você está sendo. E aí, consequentemente, você vai ter dinheiro, você vai ter amizades, você vai ter relacionamentos. Ninguém cresce sozinho, é ajudando o outro que crescemos como seres humanos. Exatamente, Tereza. É disso que eu estou falando hoje aqui. Tô com a mão doendo de ficar segurando o celular já. Sua live está maravilhosa, amando o tema. Ai, que bom, Tereza, que bom. Aproveita e faça lives também, viu? Que você com certeza tem muitos conteúdos incríveis para transbordar na vida das pessoas. Veio iluminar ainda mais a live. A Sol. Conteúdo do exercício de hoje. Acho que é isso que a Rô tá falando.
Então, gente, sempre pensar, tá? Então, os pesquisadores fizeram essa pesquisa e identificaram isso, tá? Que as pessoas só são felizes quando elas buscam olhar pelo outro, elas buscam ajudar as pessoas. E aí elas conseguem ser felizes. E então, quando a gente busca ser essa pessoa, o ter passa a ser uma consequência, tá? Quando você menos imagina, você está conseguindo realizar os seus sonhos materiais, sua casa, seu carro, as viagens. Isso passa a ser uma consequência daquilo que você é. Quando você não é essa pessoa especial, você vai buscar, buscar, buscar e vai ser vazia, tá? Você estava correndo atrás em círculos, né? São todos os domingos às 19. Ah, suas lives, que legal. Todo domingo eu tenho um compromisso esse horário, então eu não consigo ver, mas deixa salva pra eu ver sua live, tá, Tereza? Riso terapia, é verdade. Que bom. Vou dar uma olhada domingo, viu, Tereza, na sua live. Então, gente, a gente tem que sair do vitimismo, tá? Toda vez que a gente se torna vítima, eu não consigo, não tenho dinheiro, meu trabalho, meu chefe, eu não sou melhor por causa do meu chefe, eu não fui promovido por causa do meu chefe, eu não consegui alcançar, não consegui realizações por causa da minha esposa, por causa do meu filho. Tudo isso se chama vitimismo, tá? É uma desculpa que você dá para não ser uma pessoa realizadora, tá? E toda pessoa vitimista, ela não se ama. Ela joga a culpa no outro. Porque falta amor próprio, falta autogoverno das emoções, falta identidade. Quando você sabe quem você é, você se torna imparável. Não tem ninguém que te para. Você vai chegar no seu sucesso, você vai chegar na sua felicidade, porque você sabe quem você é. Tá? Então a gente tá falando de identidade, de se achar. Tem muita gente perdida no mundo, não sabe sua identidade, não sabe o que tá fazendo aqui. Vou ver sim, viu, Tereza, a sua live, viu? Então, vitimismo é tudo aquilo que as pessoas jogam culpa para o outro para justificar a frustração dela, o insucesso dela, quando ela joga isso para outra pessoa, e quando ela faz isso, ela tá mostrando que ela não se ama, tá? Ela não tem amor próprio, por isso que ela vive culpando os outros. A partir do momento que você se ama, você não vai aceitar desculpas para o seu fracasso. E aí, gente, quando a gente fala de fracasso, a gente fala de resultados. É importante você ter resultados. Quando a gente fala de resultados, são coisas que você fez. Resultados positivos ou negativos. Negativos é sinal que você se movimentou, que você fez alguma coisa. Não deu certo, mas pelo menos você tentou. Você já está na frente daquelas pessoas que nem fizeram, nem se deram o trabalho de fazer alguma coisa. Tá fazendo sentido, gente? E o pior ainda é não curar a criança interior. Falou tudo, viu, Tereza? Então, quando a gente fala de emoções, a gente está falando de acessar a criança interior, né? As memórias de infância, que aí é outra lambança enorme, é tema de outra live, de tanta coisa que tem por trás disso. Né? Mas é preciso curar essa criança interior. Então, vitimismo é quando a gente culpa todo mundo pelos nossos fracassos, pelas nossas faltas de resultado, e isso se dá porque a gente não se ama, tá? Quando a gente culpa coisas, culpa pessoas pela falta de resultado, é porque a gente não se ama, tá? Então precisa buscar desenvolver o amor próprio, tá? E o amor próprio é uma fonte. E aí você tem que buscar na maior fonte de todas, que é através da sua identidade, que é através... Tudo começou pelo amor, né? Deus nos deu a vida porque Ele nos amou primeiro, um amor incomparável. Então, quando você busca na fonte, você começa a desenvolver o amor próprio, tá? Você precisa desse amor dessa fonte, buscar essa essência, essa identidade em algo maior, tá? A gente tá falando de algo maior, porque quando a gente busca só resultados no terreno, no material, a gente não acha essa esperança só no material. Então, como eu disse, né, nós somos seres limitados e precisamos nos conectar com o espiritual, porque somos corpo, alma e espírito, tá? Por isso que, às vezes, tu achas que iria comemorar meu nível se não fizesse sentido? Isso mesmo. Por isso, gente, que muitas pessoas religiosas, né, que
buscam na religião, todos os dias estão lá, fazem o seu devocional, buscam na religião, mas são pessoas que têm problemáticas. Por quê? Na religião, elas vão tratar o espiritual. Só que nada adianta você tratar o espiritual se você não trata a alma, onde moram as suas emoções. Se você tem rancor de alguém, se você tem problema de relacionamento com alguém. Então não adianta, tem que cuidar do espírito, da alma e do corpo, tá? E também não adianta cuidar do espírito e da alma e deixar o corpo pra lá, né? Come qualquer coisa, ou come fast food, não se alimenta direito, não faz exercícios. Então não adianta nada, a gente precisa cuidar das 3 esferas, tá? Faz muito sentido o que você está falando. Quem mais acha que faz sentido, gente? Escreve aqui, sim, faz sentido, pra eu saber. Bom, então assim, entender que o propósito, uma dica legal também para identificar propósito, gente, é o seguinte: para você identificar seu propósito, erre rápido. Você precisa experimentar muitas coisas. Então, não sei se eu gosto disso, se eu não gosto daquilo, se eu gosto de trabalhar com finanças, se eu gosto de trabalhar com vendas, se eu gosto de trabalhar com eventos, com doces. Então, se você não sabe, experimenta, tenha contato. Você só vai saber o seu propósito experimentando coisas. E aí você vai saber que você gosta daquilo e você pode usar aquilo para ajudar pessoas. Então, o mundo tem uma necessidade, tem uma dor, tem algo que precisa, e você tem essa cura, você tem essa solução. Então, o que o mundo precisa e você tem? E aí você começa a fazer isso para o outro. Igual, né? A Teresa trabalha com risos, né? Com terapia do riso. Então, ela identificou um talento, algo que ela gosta de fazer, e ela usa isso para o outro. Então, tudo que você faz é para o outro, tá? Se você não desconfiou disso, começa a desconfiar. Tudo que você faz é para o outro. As empresas têm produtos para atender necessidades do outro. Tem serviços para atender necessidades do outro. Tudo que a gente... músicos, cantores, ele canta para atender a necessidade do outro. Então, tudo que a gente faz é para o outro, tá? Então, erre rápido. Pega esse código, pega essa dica, tá? Se você não sabe, experimenta um monte de coisas e erre rápido. Eu fiz aquilo, não gostei, me inscrevi no curso, não gostei. Erre rápido, porque se você não gostou, já traça, já identifique uma nova trilha, um novo caminho para você seguir. Isso é errar rápido. Ninguém tá falando que você tem que acertar o tempo todo. Não, a gente tem que ter ações. Essas ações vão... um pensamento muito legal, recente, que eu peguei pra mim é o seguinte: a gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. Então, se você quis começar várias coisas e não deu certo, não veja como fracasso, veja como aprendizado. Mas eu fiz um curso, gastei e não gostei. Aquele curso foi o valor do seu aprendizado. Você aprendeu com aquilo, então você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende, tá? Pega esse código aí que vai te ajudar. Então, erre rápido, tá? Para identificar o seu propósito de vida, erre rápido. Se você não gostou, parte para outro caminho. Mas não pare nunca, tá? A gente não tá falando de parar. Desistir não é uma opção, tá? Pedir para sair do jogo não é uma opção. Tá fazendo sentido, gente? Escrevam sim aqui se tá fazendo sentido para vocês. Estamos falando sobre propósito, sobre emoções. Quem não sabe o seu propósito de vida tá perdido no mundo, tá? Deixa a vida me levar... Né, como diz lá no Alice no País das Maravilhas, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Aí é uma pessoa que não vive, sobrevive, e quando chega lá no final da vida, vai olhar para trás e vai ver que não fez nada. Só vegetou, só enrolou. Buscar a dor do outro e se transformar num remédio para curar a dor do outro. Exatamente. A gente cura as nossas dores quando a gente ajuda o outro a se curar, tá? Gente, e aí quando a gente fala de propósito de vida, de identidade, é sobre o que Deus falou, é você fazer um paralelo, né? Quem eu sou? O que Deus falou que eu sou? E o que as pessoas falam quem eu sou?
Então, quando você não sabe a sua identidade, que foi Deus quem te fez, que você é filho de Deus, você é uma pessoa muito especial, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível, você não é os seus defeitos, você não é os seus erros. Esquece que você errou, que você traiu, que você machucou, que você vacilou, que você fez merda na vida. Você não é os seus erros, você tem a sua essência, que é muito valiosa. Então, você foi feito por Deus, ele te ama, ponto final. O que as pessoas falam de você não determina quem você é. Só que quando você busca no seu computador cerebral sobre a sua identidade, quando a pessoa fala, você não vale nada, você é um fracassado, você vai buscar no seu computador mental quem você é, a sua identidade. Só que chega lá, na busca, não acha nada, identidade, não acha nada, porque você não sabe quem você é. Logo, você acredita no que as pessoas falam sobre quem você é. Você precisa de uma identidade. Você não tem. A pessoa fala que você não vale nada, que você é um preguiçoso, que você é um Zé Mané, que você não é ninguém. Você acredita. Porque você não estabeleceu, você não identificou a sua identidade. Então, você precisa fazer isso, tá? Comece identificando sobre quem você é, de quem que você é filho, quem te trouxe a esse mundo. Tá? Não deixe que as outras pessoas definam quem você é. Sabe por quê? Porque os bloqueios as outras pessoas usam os próprios bloqueios delas para bloquear você. Então, quando alguém fala, não faz isso, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não é bom o suficiente, você não vale nada, ela tá falando do bloqueio dela. Ela sente que ela não vale nada, que ela errou, que ela não presta, que ela não é ninguém, que ela não é uma pessoa de resultados. Aí ela projeta isso em você. Tá? Então as pessoas jogam em você os bloqueios dela. Então tira essa lambança da sua frente, tá? Para de ver isso, porque senão isso vai internalizar e você vai começar a repetir os bloqueios das outras pessoas. Você começa a carregar isso, essa mochila aí de tanto BO emocional que você carrega. Ah, Rô, eu tô tranquila nesse quesito. Que ótimo, Rô, que você ressignificou isso, tá? Porque as pessoas jogam na gente as frustrações dela, os bloqueios delas, tá? E muita gente sai carregando isso. Então, quando a gente tem bloqueios, assim, por exemplo, gente, a gente precisa imaginar o futuro, né? Qual é o futuro que eu desejo pra minha vida, pra minha família, o que eu desejo alcançar. E aí a gente precisa imaginar o nosso futuro, né? Então, quando as pessoas têm dificuldade de imaginar o futuro, é porque elas têm bloqueio com o pai. Então, o pai é o que representa na nossa infância a imaginação. Então, quem não consegue imaginar, não consegue criar, não consegue agir, porque a nossa atitude, ela é fruto, ela é decorrente da nossa imaginação. Você imaginou, você sentiu aquele sentimento de desejo, e aí você entra para ação. Só que muita gente nem age, porque nem consegue imaginar. E a imaginação é problema com bloqueio com o pai. Então, precisa ressignificar com o pai. A forma como a gente responde as coisas do mundo é como a gente responde aos nossos pais, tá? Presta atenção nisso. Se você é impaciente com seus pais, se você é intolerante com seus pais, você muito provavelmente vai ser impaciente com o mundo, com as pessoas do mundo. Você vai ser intolerante com as pessoas do mundo, porque você é assim com seus pais, tá? A gente projeta no mundo os nossos relacionamentos com os nossos pais, tá? E aí precisa mudar isso, precisa ressignificar isso. Tá bom? Então, quando a gente fala de imaginação, a gente precisa desenvolver isso. Aquilo que a gente imagina vai acontecer, tanto de bom quanto de ruim, tá? Então, tem até uma questão que é assim, aquilo que eu mais temo acontece. Então, se você tem medo de ser assaltado, medo de perder emprego, medo de uma doença, você vai atrair isso pra você, tá? Isso é comprovado. Então, para de pensar porcaria e se você está com medo de alguma coisa terrível acontecendo na tua vida, muda de pensamento. Começa a pensar outra coisa, começa a se dedicar para outra coisa, vai ler um livro, vai ver um filme, vai ligar para alguém, mas para de ficar pensando, porque você vai atrair. Aquilo que a gente mais teme acontece na nossa vida, tá? E começa a ter pensamentos bons de conquistas. E aí não fica pensando no como, sabe? É como que eu vou ter a minha casa, como que eu vou viajar o mundo. Não pensa no como, porque você começa a ver as suas condições. E a imaginação, você não depende da sua condição. Não importa se você não tem condições. Já se vê lá na frente. E aí o seu cérebro vai se encarregar de fazer acontecer aquilo. As oportunidades vão surgir, as coisas vão acontecer, porque você vai entrar em ação, porque você já definiu essa imaginação no seu cérebro.
Agora eu vou falar. É exatamente assim, fodástica live. É exatamente assim, Tereza. Então, a gente precisa pensar nisso, tá? Resolver essas merdas de bloqueio com pai e mãe, porque isso tá impedindo o seu crescimento, tá? O seu crescimento no geral, tá? Às vezes você não cresce, você não é promovido, você não abre o seu negócio, porque você tem bloqueio com pai e mãe, tá? É uma merda, mas é verdade isso daí. Então, a gente precisa ter e desenvolver também a nossa maioridade emocional. Quando você xinga todo mundo, quando você tem problemas, você começa a discutir com todo mundo, você está agindo de uma forma infantilizada, de uma forma infantil. Então é a imaturidade emocional, tá? Quando você joga, né, o lixo emocional no outro, quando você desconta no outro, quando você culpa as pessoas, quando você briga o tempo todo com as pessoas que estão à sua volta, é uma imaturidade emocional. Vá desenvolver isso. Nossa, já tem uma hora que eu tô falando, gente, a live vai cair. A live vai cair, eu vou voltar, porque eu ainda não terminei o que eu queria falar pra vocês. Então vai cair, eu volto, tá? Fiquem aí que eu volto. 12 segundos. Então, gente, desenvolver essa maturidade. Eu já volto, tá? Vai cair, eu já volto.